Olá, a literatura com fortes doses de obsessão. Para melhor revelar os conflitos atuais, escritores como André Santana, nosso entrevistado de hoje, mergulham no realismo e desnudam todas as perversões humanas. O resultado é uma literatura viva e crua, e é sobre isso que a gente conversa com André Santana. Na Dica de Leituras, outro mergulho neste universo marginal e real. A gente analisa Pornô Fantasma, de Santiago Nazarian, e Tanto Faz e Abacaxi, de Reinaldo Moraes. O Leituras conversa agora com André Santana. André, bom, o Sexo e Amizade é o seu mais recente lançamento, mas que tem uns 3 anos que ele foi lançado. Não é mais recente, depois saiu um, mas tudo bem. Mas era assim o que mais, né? Que são contos, né? Você, na verdade, revisita esses contos, que é interessante. Eles têm um universo bem definido, né? Que é o universo marginal, não necessariamente da marginalidade, né? Mas é o universo das pessoas que, de certa forma, optam por viver meio um caminho paralelo da sociedade, né? E é engraçado que é sempre um mundo meio degradado desses personagens, né? Como é isso tudo, essa leitura que você faz da vida urbana a partir desses contos? A princípio seriam contos quase todos na primeira, assim, seriam contos só na primeira pessoa. Depois eu fiz alguns que não eram na primeira pessoa, mas um pouco descrevendo esse momento que a gente está vivendo na sociedade, esse momento de decadência, assim, pelo menos assim, eu não posso afirmar isso, porque tem gente que está achando que está num momento de grande prosperidade. Mas eu vejo a sociedade num momento de uma decadência muito grande, e eu estou procurando ver esses tipos que eu encontro na rua mesmo, né, participando desse fim de mundo aí, o motorista de táxi que não tem noção da faixa de pedestre. Sim, tem personagens de várias camadas da sociedade. Tem uma diretora de televisão, tem um mendigo, aí tem de tudo. Jogador de futebol. São vários, e eu coloco cada um falando. São pessoas que só pensam em si mesmos o tempo todo, né? É uma amizade egoísta, né? Uma amizade cínica. Eu pego cada um desses personagens que eu vejo por aí, muitos até mesmo que eu pesco andando pela rua, que eu ouço alguém falando perto de mim. Tem um motorista de táxi, por exemplo, que foi o motorista de táxi que eu peguei. Claro, depois a gente vai enfeitando, coloca, exagera o tipo e tudo, mas é um motorista de táxi que eu peguei mesmo. No dia do ônibus 174, lá no Rio de Janeiro, eu trabalhava ali pertinho, em frente ao ponto, eu passei naquele dia, né? E logo depois do sequestro, eu peguei o motorista de táxi que falava que bom era no tempo da ditadura, que só motorista bom que tirava carteira, ele fala um monte de absurdos. Agora, como é esse processo da criação mesmo, né? Porque é uma prosa muito contemporânea, está muito dentro desse espírito do que se faz hoje na literatura, muito voltada à questão da violência, da individualidade, né? Como é o seu processo de criação mesmo, né? Bom, normalmente, assim, como eu não vivo de literatura, obviamente, tenho que fazer um monte de trabalho, eu fico muitas vezes com uma ideia maturando na cabeça há muito tempo, sem muito tempo de chegar e escrever, né? Agora, eu já fico, a partir do momento que minha vida adquire uma rotina na qual cabe algumas horas por dia que eu possa escrever, aí eu vou no embalo, a partir daquela ideia muito, assim, a linha já fica na cabeça, amadurecendo às vezes por vários anos. O próximo projeto, que pelo menos eu acho que eu vou fazer, é uma coisa que está há mais de 20 anos que eu estou pensando. Já tentei realizar ele como espetáculo musical, como peça de teatro, como filme, história em quadrinho. Agora eu estou até na dúvida se eu vou fazer dele um romance ou uma história em quadrinho. Depende muito do que... De tudo, tempo, né, fator, né? Que a literatura a gente tem que ficar pescando na vida da gente os momentos que dá para fazer. O Altan Dourado, ele disse que a literatura é uma musa ciumenta, né? Que é preciso se dedicar a ela de um jeito ou de outro, né? Quer dizer, como é que você sente isso também, né, nesse seu processo? Assim, eu quando comecei a escrever, assim, até por meu pai ser um escritor, de certa maneira ele tem uma relação conflituosa com a literatura, assim, de momentos que ele
tudo bem, que ele sempre falava, né, que bom é ter ideia e tal, e depois um pouquinho, quando você descobre que acertou. Mas que o processo todo sempre foi muito doloroso. Eu sempre vi ele sofrendo muito em casa, então eu fiquei com um pouco disso, tentei fazer outras coisas, fazer música, fazer outro tipo de atividade artística. Mas só que aí na hora que eu escrevi os meus 2 primeiros livros um pouco, ainda sem o compromisso de ser escritor, eu escrevi, né, sem nenhuma pressão. Agora, a partir do momento que você se torna escritor, que as pessoas começam a lhe pedir coisas, e mais você tem que dar entrevista, você tem que corresponder a si mesmo, né? Você recebe alguns elogios, você quer que aquela pessoa que te elogie de novo. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais dolorosa, né? Principalmente isso, tendo que ganhar a vida em outra coisa. Então vira uma espécie de terceiro turno de trabalho, né? Porque depois que você trabalhou, ganhou a vida, fez isso aqui, você tem que se dedicar àquilo e tal. Agora, é uma coisa interessante, né? Porque, de certa forma, a literatura ela continua dando ao escritor a mesma angústia de sempre, não é? Quer dizer, essa relação de ter que se dedicar à literatura dentro dos espaços que é permitido. Isso, de certa forma, influencia na sua obra? Não, totalmente, porque você tem que ficar, até para inventar maneiras de driblar tudo isso, a falta de tempo, a confusão que a vida, ou mesmo a vontade mesmo, que muitas vezes um tempo de um livro ser pronto precisa ser muito longo, 2, 3 anos. Muitas vezes a força que você teve no momento da ideia, no momento que você começou, que você estava empolgado com aquela ideia, cheio de coisa, depois de 1 ano e meio em cima daquilo, você acaba... começa a achar, não era bem isso, não sei se é isso que eu queria escrever, essa ideia já não é mais, já perdeu a força. Aí você tem que reencontrar aquilo. Às vezes você para um tempo, quando retoma de novo. Muitas vezes você tem que depois que você já escreveu 150 páginas, assim, por exemplo, é muito difícil você abandonar, jogar fora e começar outra coisa. É um sentimento de angústia. Eu meio que piso um pouco em cada área ali, faço um pouco de música, de teatro, faço... De todas essas atividades, sim, é a atividade na qual eu sou mais reconhecido, vamos dizer assim, mas a mais doída é a literatura.